de ligações químicas, tá? Bom, a primeira questão ela diz assim: Unirio. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a. Tá? Então, para essa questão, a gente precisa ver quais são as camadas de valência, respectivamente, do carbono e do oxigênio. Nós sabemos que a camada de valência do carbono tem 4 elétrons, enquanto a camada de valência do oxigênio tem 6 elétrons. Então, o carbono pode fazer 4 ligações e o oxigênio pode fazer 2 ligações para completarem, respectivamente, seus octetos. Então, eles vão se ligar. Cada ligação que vocês estão vendo corresponde a um par de elétrons. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8 elétrons que estão sendo compartilhados pelo carbono e 2 pares isolados do oxigênio, mais 4 elétrons, o que respeita a regra do octeto. Logo, nós temos que essa molécula ela tem 4 ligações covalentes, e isso é a letra D, tá? Bom, a questão 2, é uma questão da FUC-MT, e ela fala o seguinte: o alumínio, Z igual a 13, forma com o elemento químico E um composto iônico na proporção de 1:3. O elemento E pode ter número atômico de. Então, para essa questão, nós precisamos achar quantas ligações o alumínio pode fazer e depois ver qual seria o número atômico ideal para que os dois elementos consigam completar seu octeto e assim completar suas ligações. Nós sabemos que o Z do alumínio é 13 e o diagrama de Linus-Pauling segue essa ordem. Então, para o alumínio, nós temos essa ligação. Aqui está errado, aqui deveria ser 8, tá? Perdão. Então, 1s2, 2s2, 2p6, e isso tudo aqui forma 10 já. E depois a gente tem a camada de valência, que você vê que ela não está completa, 3s2, 3p1. Na camada de valência, nós temos 3 elétrons, tá certo? Bom, nós já sabemos que o alumínio tem até 3 ligações para fazer. Ele pode, assim, doar e compartilhar 3 elétrons, tá? Bom, então a gente sabe que ele vai fazer 3 ligações e que o elemento que vai receber esse elétron ele precisa apenas de um elétron para ficar com o seu octeto fechado, ou seja, ele precisa que a sua camada de valência seja quase cheia. Então, para isso, a gente pode dizer que 1s2, 2s2, 2p5 é um bom elemento para se ligar ao alumínio, né? Por quê? Porque ele está aqui com a sua camada de valência, a 2s2, 2p5, quase cheia, tá? E falta apenas 1 para ela ficar completa. E a soma e o Z, né, é 2, que é dessa primeira camada, mais 7, ou seja, é a letra C, que é 9, tá? Então, seria esse elemento aqui. Bom, a terceira questão é uma questão da UMG. Ela diz assim: as propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente em suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. E aí ele pergunta qual desses aqui é o tipo de ligação, né, que seria desse elemento. Bom, nós sabemos que a alternativa que contempla todos esses itens é a D, a iônica, certo? Por quê? Porque eles apresentam uma alta temperatura de fusão e ebulição. Tome, por exemplo, o sal de cozinha, tá? Você não conseguirá derreter o sal de cozinha facilmente. Depois disso, eles também têm ótima condutividade elétrica em solução aquosa. Você pode perceber isso jogando sal de cozinha, que é uma ligação iônica,
em água. Ele vai ter muito boa condutividade elétrica, mas faça isso, se for fazer isso, faça em laboratório com tudo controlado, tá? E eles são maus condutores de eletricidade no estado sólido. A gente sabe que sal de cozinha ele não é um condutor de eletricidade, certo? Por quê? Porque nos estados sólidos as posições das ligações do elétron, né, elas estão muito firmes e fortes, tá? Então ela não permite essa passagem de elétrons que se permitiria aqui em água, porque em água são liberados íons, tá? Cátions e ânions. Aí a passagem dos elétrons é permitida livremente. Então aqui a alternativa é a alternativa D. Bom, a questão 4 ela diz: Enem 2014. O entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons, atingir configuração de gás nobre NS2-NP6. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem orbitais d vazios, ele pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons, tá? Os elétrons dessa camada de valência expandida podem estar com pares isolados ou podem ser usados pelo átomo central para formar ligações. A estrutura que representa uma molécula com octeto expandido, ou seja, a exceção à regra do octeto, é. E ele dá aqui nossas opções, tá? Então vamos analisar uma por uma para ver se elas quebram a regra do octeto. Nós temos aqui um boro e ele está ligado a 3 flúors, tá? Então, não, ele não quebra a nossa regra do octeto, porque o flúor precisa apenas de compartilhar um elétron, ou pegar um elétron, né? No caso aqui, e ele pega esse elétron do boro e fica estável. E o boro, com esses 3 elétrons dados, também está estável, tá? Acontece a mesma coisa nessa ligação aqui covalente da amônia, tá? O hidrogênio é uma exceção à regra, ele só precisa de 2, né? Por causa da sua camada 1s1, 1s2, né? Que seria ela cheia. E o nitrogênio ele precisa de 3 elétrons para ficar com o octeto. Então ele vai conseguir compartilhar eles com o hidrogênio e vai conseguir chegar à sua regra do octeto. Agora, se você notar, o cloro ele precisa apenas compartilhar um elétron para conseguir chegar a cumprir a regra do octeto. Porém, se você perceber, se cada cloro compartilhar um elétron, a gente vai ver que ele vai ter 5 pares compartilhados. Ou seja, o fósforo ele teria cerca de 10 elétrons compartilhados nessa camada. Ou seja, ele está sim expandindo a sua camada ou quebrando a regra do octeto. Então a resposta é a letra C, tá? A questão 5 ela fala o seguinte: a fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina, tá certo? Nomezinhos difíceis. Então, ele fala o seguinte: com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilcerina com o cálcio livre é do tipo. Ele dá aqui o número atômico do elemento cálcio, tá? Então vamos analisar aqui nossa molécula com mais cuidado. Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que é, tá? Então aqui a gente vê que temos vários grupos funcionais. Esse grupo funcional aqui e esses aqui vão ser muito importantes, tá? Então vamos para a questão. A letra A ela diz: iônica somente com o grupo aniônico fosfato, que é este daqui, tá? Já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Iônica com cátion amônio, que é este do NH3+, tá? Porque o cálcio livre é representado como um ânion monovalente. Iônica com o grupo aniônico fosfato e carboxila. Carboxila é este daqui, tá? Este aqui. Cadê o neve chapa?
uma vez que estes podem doar aqui. Desculpe, iônica com grupos aniônicos fosfato e carboxila, porque o cálcio, em sua forma livre, é um cátion divalente. Aí ele fala, covalente em qualquer dos grupos não carregados da fosfatildilcerina, uma vez que estes podem doar elétrons ao cálcio livre para formar uma ligação. Covalente com qualquer grupo catiônico da fosfatildilcerina, visto que o cálcio, na sua forma livre, para compartilhar seus elétrons com tais grupos. Então, daqui a gente já vê que a letra D e a E não podem ser. Por quê? Porque elas estão dizendo que isso vai ser um tipo de ligação covalente. Nós sabemos que o cálcio ele é um metal. Logo, metais com ametais, que são os elementos que estão fazendo parte daqueles grupos funcionais, fazem ligações iônicas, tá certo? Bom, então vamos analisar isso aqui. Nós sabemos que os metais eles têm tendência a perder elétrons, ou seja, eles têm tendência a ser cátions. Então, ele não vai ser um ânion monovalente, tá? Então, a gente vai ficar entre a letra A e a letra C, que é se ele é um cátion monovalente, ou seja, se ele pode doar apenas um elétron, ou se ele é um cátion divalente, ou seja, ele pode doar dois elétrons. E para ter essa dúvida, nós vamos fazer a distribuição do nosso cálcio, tá? Ele tem Z igual a 20, então a gente faz 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e aqui nós temos nossa camada de valência, que é 4s2. Logo, ele é um cátion divalente, porque ele pode doar esses dois elétrons na sua camada de valência. Então a resposta certa seria a letra C, tá? Então, é isso por hoje. Muito obrigado, galera, e espero que vocês tenham gostado. Continue estudando e até a próxima.